É o que vocês têm? Como é que vocês fazem pra vencer o território e o armamento dos caras, mano? Irmão, o crime foi uma conversa uma vez que a gente teve, eu, Tioff, Santos Araújo, S.A., a gente conversando assim, os caras têm uma tática, tá ligado? Eles têm uma tática, um sustenta, um tá ali bancando, o outro retrair, conseguir carregar o material, a droga para eles correr. Há uma tática deles, do jeito deles, mas eles não fazem de qualquer jeito, não. Entendi. Só que a nossa técnica ainda é superior, né? E tem algumas coisas que a gente usa, que cada bairro aqui de Salvador, cada companhia que está atuando ali, cada PETO, já tem uma familiaridade com o local e tem algumas técnicas que a gente utiliza para poder dar certo. Entendo. E esse tipo de coisa eu não posso falar aqui. Entregar o ouro. Tem coisa que, se a gente falar, a gente entrega o ouro e, além disso, há uma alienígena que diz assim, não existe flagrante planejado. Eu me lembro que uma vez, num auto de resistência, o comandante, quando foi... Deu um conselho, né, pra gente, como a gente deveria fazer tudo certinho. E ele acabou fazendo errado. Ele disse assim, todo dia ali a gente já tinha recebido várias ocorrências que havia a presença de homens armados, né, traficando drogas. Então a gente montou uma campana. Essa palavrinha, montou uma campana, já fudeu tudo. Porque o flagrante, a justiça entende assim, se o policial planejou, estudou uma forma de conseguir ter êxito naquela ocorrência, para eles, ali, no entender de muitos juristas, houve um planejamento e o flagrante não foi aleatório. Foi planejado. E aí eles desqualificam a nossa ação e dá liberdade ao marginal ou acusa a gente de execução, de que a gente planejou aquele resultado que foi o óbito. Caramba. Mas as pessoas que julgam a gente não entendem que naquele local, uma troca de tiro, o resultado mais possível é que alguém evolua a óbito. Sim. Né? Se há uma resistência, é uma troca... Até o aumento da morte em ocorrência policial se dá muito por consequência do aumento da criminalidade. A criminalidade aumenta, vai haver mais confronto, naturalmente vai haver mais morte. Mas o jurista tem isso. Então, até na forma como o policial vai falar, mesmo que ele tenha seguido toda a legalidade, uma palavra mal colocada pode colocar o polícia numa cadeia. Os caras acham uma brecha ali na hora. Sabe o que Eles não estão preocupados com quem foi, com a periculosidade de quem morreu, eles estão mais preocupados com a brecha. Esses caras... O polícia, até na hora que vai amarrar a ocorrência, ele tem que ter muito cuidado. Sim. E essas peculiaridades, assim, da forma como é feito o policiamento, não é bom a gente falar, não, porque a gente sabe que os inimigos também ficam ouvindo a live. Mas você sabe se esses caras trocam cheirado, Correia? Porque geralmente esses caras, quando vai fazer assalto, essas coisas, o cara faz doidão, né? O cara cheira um olhinho e vai. Eu já vi inúmeras vezes a gente carregar o indivíduo, botar na viatura para dar o socorro, e ele evacuar, fazer cocô, e o nariz sair aquela gosma branca do uso, né? Misturado com sangue. Né? Porque às vezes, quando dá pelo menos algum tipo de embolia pulmonar, o cara sufoca, o tiro for na região do tórax, e ele tiver pelas vias aéreas aquele retorno do sangue, aí tem aquela secreção, né? Você vê o sangue com a cor rosé, que é a cor vermelha misturada com branco, que é o da cocaína que eles usam, né? E às vezes o cara, para poder ter disposição para trocar tiro com polícia, o cara tem que estar muito doido na maioria das vezes. Caralho, então sempre o cara vai tentar cheirar ali antes ali pra entrar na trocação, pra dar... Não é regra, cara, não, né? Não posso dizer que todos, mas eu digo com certeza que eu já presenciei indivíduos que estavam sob efeito de droga e vieram a óbito ali. E é até mais difícil um cara desse, porque às vezes a droga faz com que você consiga aproveitar o máximo da energia do seu corpo. A cocaína faz você dar um up, né? E você achar que você pode tudo, o efeito, né, dela é o cara fica acelerado demais. Então, quando você vê o cara tomar um tiro e ainda correr não sei quantos metros para cair lá na casa da porra, você vê, rapaz, normalmente a gente fala, esse cara tá cheirado. Não tava sozinho, não. E você consegue fazer a análise todinha, assim, ao seu redor, a hora que você tá numa operação dessa? Que você não, você não pode parar pra pensar muito tempo, né? Às vezes tem o bandido, às vezes é o refém, né? Você tem que analisar ali pra não dar merda pro seu lado, né? Então, a polícia ainda tem isso a desfavor dela, né? A gente faz um briefing, né, irmão? Tem um briefing, que é aquela... A gente se reúne para fazer um briefing para... Vamos entrar onde? Porque, assim,
pelotão de emprego tático, que é o Petro, a Rondesp, pelo menos lá na área do Nordeste, a gente não fica fazendo ronda o tempo todo. A gente planeja um local e vai lá naquele local para poder fazer um... Não é nem a gente não fica rodando de viatura, mas planeja um local para a gente ir ali, tomar aquele local, fazer abordagem, né? A gente, vamos hoje meter nas casinhas, a gente vai entrar nas casinhas. Então, antes a gente faz um brief, faz todo o planejamento. Normalmente, há informações também, né, tanto de informante quanto de pessoas do serviço de inteligência, de policiais, que dizem, os caras estão vendendo aqui, normalmente estão correndo por aqui. Então, a gente faz todo um planejamento para não ir aleatório, né? E às vezes, na maioria das vezes, graças a Deus, ocorre de acordo com o planejado. Só que tem algumas vezes também que ocorre o contrário. E a gente faz assim, vocês vão entrar aqui, eles vão correr para lá. E acontece o contrário, né? Aconteceu de eu estar com... A gente dividir a guarnição, ficar eu e um, e a gente esperando que eles fossem correr para onde estão a maioria dos policiais, correu ao contrário, correu todo mundo para cima dos dois que estavam aqui. Caralho, então, às vezes dá um efeito diferente do que a gente esperava, mas nossas ações são todas planejadas. A gente faz o briefing, faz um planejamento para evitar principalmente efeito colateral, porque ninguém quer ter dor de cabeça, ninguém quer ter essa dor de cabeça, né? Para mim, é muito mais fácil você operar, na minha opinião, é muito mais fácil você operar numa área conflagrada, onde você sabe que vai entrar e ali só vai ter bandido e troca de tiro. Sim. Porque você consegue ter uma linha de tiro, uma troca de tiro mais tranquila, né? Você tem uma linha de tiro livre para poder efetuar disparo, sem estar se preocupando de ter morador passar, criança passar jogando bola. Mas a gente já teve ocorrência de troca de tiro em campo de futebol, no Campinho da Chapada, a gente já teve... E o polícia tem que ter o máximo do cuidado, e a gente tem, busca ter, porque o tiro da gente tem compromisso, né? O tiro dos caras não tem, não. Independente de qualquer coisa, quando acerta algum inocente, até que se prove o contrário, de imediato, a acusação a gente já sabe que já vem contra a gente. É o da polícia, né? Você já teve a sensação de este eu não volto? Meu irmão, com toda sinceridade, eu nunca parei para pensar nisso na hora da troca de tiro, não. Porque na hora da troca de tiro a gente não fica pensando assim. A gente só faz o que tem que ser feito, né? A gente treina muito para ter uma memória muscular, que chama, para que o corpo, no momento de tensão, em que às vezes o cérebro não vai funcionar com tanta lucidez, o corpo obedeça os movimentos que você treina sempre. Então a memória muscular, a principal função é essa, né? Tanto que eu, tanto de folga ou de serviço, eu uso minha arma no mesmo lugar e meu carregador no mesmo lugar, porque no instinto, minha mão já vai procurar no lugar onde ela sempre procura. Então essa é a memória muscular, né? Então, assim, na hora ali, eu não parei para pensar, o tiro, a bala comendo, eu estava reagindo, trocando o tiro, mas depois, quando a gente para pensar que a gente chega no quartel, que vai fazer aquela resenha lá no fundo do quartel, fumar um cigarrinho, trocar uma ideia, tomar um café, é que a gente fala, rapaz, quase me fudi, velho. Hoje, passei perto. Eu já tomei um tiro a quase 20 centímetros da minha cabeça. Caramba. O tiro pegou naquela janelinha de trás da viatura, né? Eu passei, o cara atirou em mim, eu atirei nele. Graças a Deus eu acertei e ele errou, mas se pega na minha cabeça, eu não ia nem ver, pai. Ia morrer sem nem saber. Deus não arma só ia apagar a luz e acabou a história. Já perdeu o cara do Peto também? Hã? Já perdeu algum amigo do Peto? Do Peto? É. Já perdi facilmente aí, sem contar, mais de 10 amigos ao longo desses anos que eu tenho de polícia aí, já não estão mais aqui, hein? Cara que trabalhou com você. Mas trabalhou comigo combate, diretamente. Morto em combate ou covardemente? Morto em combate e covardemente, dos dois jeitos. A gente tem Menezes, de minha turma, tomou um tiro de fuzil na cabeça, trabalhou comigo de Apolo, tirou serviço comigo, né? Cursino foi morto no resgate, tomou um tiro na cabeça também, trabalhou comigo. Na minha guarnição, eu fui baleado, o Tioff foi baleado, Orlando foi alvejado, todo mundo já tomou sua badogada. O Estilhaço, um tiro direto, mas já tomou sua cacetada. É a realidade do nosso trabalho e a gente sabe disso. Espero que, como a gente fala, né, que a gente tenha mais respaldo para trabalhar e que a gente veja cada vez menos policiais morrendo. Sei que isso tudo depende muito do poder da caneta lá em cima,
Eu peço que o policial também ele comece a se dar mais valor, né? Porque quem se abaixa demais amostra a bunda. A gente se arrisca todo dia, não é nem um pouco valorizado, por vezes é rechaçado, criticado, humilhado, as pessoas só veem pra gente. Só lembra, é o que eu digo, a gente, tantas ocorrências que a gente tem, mas a gente é mais lembrado por aquelas que não tem o resultado que nem a gente queria, né? Mas é onde as pessoas lembram e criticam a gente. Você falou mais cedo que ninguém pode mexer com sua família, né? Porque família é algo sagrado, família é algo que Deus deu pra gente. Eu fui preso por isso, vai ter que me prender de novo, porque minha opinião não mudou, não. E até Deus cobra isso da gente. Deus cobra o nosso sucesso com os nossos filhos. É como a polícia diz, o cidadão de bem